Gente, olha só, Kudê explicou a demora por fazer a troca, que repôs o último zagueiro quando o Vitão foi expulso, porque ele precisava ver como o time do Internacional se comportava naquele momento da expulsão, e por isso demorou para fazer a troca. Depois, falou que não tem muito como avaliar o desempenho do time do Internacional nesse jogo, porque com a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo, fica muito difícil de ser avaliada esta questão. Falou até em certo momento de aceitar a crítica, mas que, olha, pediu para as pessoas ponderarem e acertarem que qualquer parte do mundo e qualquer time do mundo, todo time que tem um jogador a menos desde os 5 do primeiro tempo, a avaliação ela vai ficar prejudicada, ela vai ficar complicada. Quando os repórteres insistiram com ele para saber sobre as opções dele, as táticas, as ordens do time, as trocas que foram feitas, ele disse, eu sempre digo, no futebol é assim, se você ganha, você é um gênio, se você perde, você é um boludo. Hoje me tocou ser um boludo. Boludo, para quem não sabe, numa expressão de espanhol, argentino principalmente, é uma tradução livre para idiota. Ou seja, ganha é gênio, perde é um boludo, é um idiota. E é isso que o Kudê disse. Nesse momento até ele meio que perdeu um pouquinho a compostura ali, porque ele estava até tentando manter a calma, mas daí foi mais forte. Mas enfim, tem várias outras situações interessantes que a gente tem que tratar. Por exemplo, a sua preocupação. Ele diz que todo mundo, quando tá todo mundo, quando tem todos os jogadores, ele já provou que consegue fazer um time competitivo. O problema ele precisa achar um jeito de trabalhar a equipe para não sentir tanto quando não tem todos os jogadores à disposição. Este é o problema do Inter e esta é a situação que ele está tentando melhorar. O Inter não sentir tanto quando não tem todo mundo à sua disposição. Outra questão importante. O principal erro da campanha, quando questionado por um dos repórteres na entrevista coletiva, ele disse, foi apostar tudo na Libertadores, foi apostar tudo na conquista da Copa Liberta. E ele diz claramente, olha, nós chegamos perto, nós chegamos aonde o Inter não chegava há 8 anos. E segundo o Kudê, todos concordavam que era preciso correr esse risco, que o Inter necessitava correr este risco de apostar tudo na Copa Libertadores da América. E agora, na sua visão, está bem mais difícil de recuperar esta situação, está bem mais difícil de conseguir, mesmo que já tenham se passado aí pelo menos 5 rodadas, com 2 derrotas neste meio tempo e tudo mais. Nós tivemos uma situação bastante complicada para ver e administrar. O técnico Eduardo Kudê disse na entrevista coletiva que sacou o Alan Patrick porque ele estava esgotado, porque o Alan Patrick estava visivelmente mal fisicamente ou abaixo fisicamente, que ele e o Ener Valencia não tinham conseguido se recuperar do jogo do domingo quando jogaram a maior parte da partida com 10. Pois é, o Alan Patrick, que é o capitão do time, foi na entrevista depois, na zona mista, dizer que, olha, não é bem assim, que a saída foi uma opção dele, Kudê, que ele, jogador, não pediu para sair, que ele estava normal, se sentindo normal como em toda e qualquer outro jogo. E depois o Alan Patrick ainda disse, talvez na cabeça dele ele tenha pensado em mudar o time, colocar 2 centroavantes, o Luca e o Luiz Adriano, para tentar a bola direta. Mas que não foi por ele esta situação. Você estava cansado, Alan? Porque você estava muito cansado? Não, tava me sentindo normal. Como todos os jogos, estava bem, nada pontual. E foi apenas uma decisão dele mesmo.
Ou seja, nós temos aqui o capitão do Inter discordando frontalmente do Kudê. O Kudê disse uma coisa e o capitão disse outra. As duas versões, uma conflita com a outra. Alguém não falou exatamente algo que condiz necessariamente com a verdade. Por quê? Uma versão é essa, a do Kudê, e a outra do Alan Patrick, elas são bem diferentes. Gente, o lateral esquerdo Dalbert também apareceu na zona mista, um ato até um tanto quanto corajoso. E ele foi perguntado se estava sentindo a pressão, se tinha alguma coisa. Ele disse, não estou sentindo a pressão, já estou com 30 anos, estou numa idade muito madura na sua visão, mas ele de fato admitiu que está cometendo erros técnicos que não podem acontecer no futebol de alto nível e que agora precisa trabalhar para melhorar isso. O Dalbert também disse depois, né, ao longo dessa entrevista, que a lesão, ter parado, o ano parado, lhe prejudicou um pouquinho, mas que ele está correndo atrás para estar novamente no patamar de todo mundo, para voltar a ser um jogador que, né, consiga performar e esteja num patamar ok. O Inter faz, neste momento, a segunda pior campanha do Campeonato Brasileiro de pontos corridos da sua história. A última vez que foi tão mal assim, eu nem preciso lembrar, 2016, o ano do rebaixamento. De resto, é um aproveitamento que é realmente muito ruim. O Kudê no Beira-Rio, por exemplo, tem 47% de aproveitamento nesta sua passagem. Perdeu para, vamos lá, Galo, Coritiba, Fortaleza, Cuiabá, todos esses times em casa, dentro do estádio Beira-Rio. Sim, e agora o Inter ainda pega Fluminense, Bragantino e Botafogo. E numa dessas, o Botafogo pode, na última rodada, estar disputando um título pau a pau ali com o Palmeiras e se bobear até o Grêmio, quem sabe até um Bragantino. Mas enfim, esta é a vida do Internacional, um pequeno panorama. Nós chegamos em Mano Menezes, porque a rodada também teve uma declaração importante do Mano. E tu vai dizer, Mano, o Mano no Corinthians. Lá pelas tantas, o Corinthians venceu o jogo, 1-0 Atlético Paranaense, aí o Timão vai para a 11ª colocação com 40 pontos, algumas pessoas começaram a dizer, pô, tem 10 para o Flamengo que é o 6º colocado, será que dava para o Corinthians olhar mais para cima? E o Mano, não é bem assim. Ele disse, olha, gente, como é que ele falou? Tinha gente aqui do nosso lado, pertinho na tabela, que começou a olhar para cima, daqui a pouco já está atrás de nós. Fazendo uma referência ao Internacional. Quer ver? É o seguinte, assiste o que disse o Mano Menezes, que tu vai entender exatamente aonde ele queria chegar. Olhando agora para a parte um pouco mais de cima da tabela. Eu penso que a gente tem que continuar olhando o setor em que nós estamos. Não temos que ficar olhando lá para cima ainda, não. Não sabemos se vai dar tempo de olhar para cima. Mas temos que ficar olhando sempre com os pés bem firmes onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito para cima e esquece o que você está jogando nesse momento e é só olhar na tabela do lado aí, tinha gente já olhando para cima, falando em Libertadores e já está abaixo da gente. Então a gente tem que cuidar muito, o futebol ensina muito a gente, tá? Está aí, Mano Menezes falando até ensinamentos do futebol. É claro que o Mano tá chateado, magoado, da forma em que saiu aqui, de tudo que aconteceu, ele segurou a bronca da direção por muito tempo, sem os reforços e tal, mas também foi eliminado pro América, pro Caxias, enfim, cada um vai ter sua razão, mas eu tô aqui te relatando o que disse o Mano, ou a letra que deu o Mano na entrevista.
Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.
A informação original é do Eduardo Deconto, repórter ex-RBS TV aqui em Porto Alegre, Globo.com, e que atualmente está trabalhando em São Paulo no site do portal Trivela, e ele cobre São Paulo por lá. Ele deu a informação que o tricolor paulista está praticamente desistindo da contratação desse jogador porque fez 2 investidas e a diretoria colorada se recusa a aceitar as investidas do São Paulo. Segundo essa informação do Eduardo Deconto, a primeira tentativa do time paulista foi manter um novo empréstimo. O jogador foi para lá no empréstimo nessa temporada de 2023 por R$1,5 milhão. E para mantê-lo em 2024, a ideia era pagar mais ou menos a mesma coisa e ficar com ele, pagando o salário inteiro, 400 mil mensais, mais esse R$1,5 milhão para o Inter. Já seria um negócio razoável, mas a diretoria disse, quero a venda. E no contrato está fixado 4 milhões de euros. O São Paulo, não contente, veio no Inter e disse, não dá, eu te pago então R$1,5 milhão, 8 milhões de reais, parceladamente. E o Inter voltou a recusar. Diz que não aceitaria tal negócio. Diz que não aceitaria tal condição. E esta é a informação do repórter. Eu preciso colocar aqui que consegui um contato com uma pessoa importante do tricolor paulista que negou as investidas. E a versão oficial de São Paulo não é bem assim a história. Mas existe uma informação de um repórter bem informado que está lá em São Paulo e que está dizendo isso. Bom, eu coloquei os 2 fatos aqui e agora preciso colocar uma projeção para vocês. A única razão, motivo ou circunstância para o Inter recusar essa proposta, na verdade, não é a única, seriam as únicas. As únicas 2 razões para o Inter estar recusando esta investida, partindo do princípio que o repórter está correto, número 1, tá? Número 1, o Bahia, do Rogério Ceni, tem interesse nele. O Rogério Ceni adora o jogador, todo mundo sabe porque ele foi bem com o Rogério Ceni no Fortaleza. Então o Bahia tem o Grupo City e tem grana. Poderia estar já engatilhado um contrato no Bahia para o jogador. E aí o Inter ganharia mais. Esta é a única situação viável para a questão financeira. 2. O Kudê, sabendo que pode ficar em 2024, poderia estar querendo o David para fazer uma função semelhante. O David até não tem mais musculatura, tem problema, o Mano já revelou isso pra gente, problema no músculo que ele não pode ficar fazendo ida e volta, mas que ele poderia ser um reserva pro Wanderson e aí pedir o jogador para 2024. Seriam as únicas possibilidades que eu vejo do Inter não aceitar fazer um negócio. Porque veja bem, partindo do suposto que o repórter está correto, o Inter já pagou lá atrás, quando comprou ele do Fortaleza, 11 milhões de reais, tá? 11 milhões de reais por 40%. Foi um negócio bem caro na época. Fortaleza até se assustou, chegou a divulgar nas redes sociais dizendo, olha, estamos vendendo o David, que é um dos nossos melhores jogadores, mas por 11 milhões de reais o Inter comprou 40% dele e o cara veio pra cá por um salário de 400 mil reais aproximadamente. Beleza, aí ele vem pra cá. Não dá certo na primeira temporada, vai para o São Paulo. O Inter já consegue o empréstimo, ganhando um pouquinho do dinheiro e ainda se livrando de um salário de 400 mil. Soma esse R$1,5 milhão de reais, mais os 8 que eles poderiam dar nesta composição do repórter, tu tem R$9,5 de reais. Se tu pagou 11, bom, cara, no mínimo tu reduziu o prejuízo. E se tu pensar que tu teve ele por uma temporada, o cara fez gol em Grenal, tu empatou. No mínimo tu empatou. Seria um negócio decente, justo, adequado para o Internacional. Não é nada absurdo pensar desta maneira. Mas para o Inter recusar, a única alternativa que eu tenho, as únicas, seriam essa. Ou o Bahia, por exemplo, outro time, mas estou vendo o Bahia porque eu sei que o Rogério Ceni gosta dele e quer ele lá no Bahia, já surgiu essa informação. Tá oferecendo mais e já tem o negócio engatilhado. Ou o Kudê, numa dessas, o Kudê diz pro Barcelos, olha, eu vou ficar em 2024, não faz esse negócio, eu quero um ponta, não tem outro no mercado, eu quero ele, esse cara que pode ser bem útil, bem interessante no meu time. É o cenário que eu vejo.